Boa noite, irmãos. Como estão vocês? Como tem passado? Como foi a semana? Espero que todos estejam bem, né? Eu quero que os irmãos abram comigo o livro de Salmos 147, no versículo 5. E quem quiser pode me acompanhar. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Essa passagem, ela nos diz muitas coisas. A Bíblia nunca começa com o tamanho do nosso problema, né? Mas com a visão de quem Deus é. Deus é todo-poderoso, grandioso, glorioso e capaz de fazer e refazer tudo segundo a sua vontade. Pelo fato de Deus ser todo-poderoso, nada lhe é impossível. Por isso, creia em Deus. Não duvide que Ele possa agir. Ele pode, se quiser, transformar qualquer pessoa ou qualquer situação. Ele é o Deus do impossível. Os impossíveis da vida são nada mais do que oportunidades para que Deus revele o seu magnífico e indizível poder diante da incredulidade e da fraqueza humana. Eugene L. Clarke escreveu um hino que diz o seguinte: Eis a voz de Deus falando a ti, nada é impossível para mim. Confia, pois, somente em Deus e creia em sua palavra, pois tudo sim, tudo enfim, sim, sempre bem possível é com Deus. Isso também me faz lembrar de uma passagem lá em Gênesis 18, sobre Abraão e Sara. Abraão e Sara, lá em Gênesis 18 fala, eles recebem a visita de anjos sem saberem, e esses afirmam que depois de um ano eles se tornariam pais. Não obstante o avançar da idade deles. No versículo 12, em Gênesis 18, Sara, ao ouvir o relato dos anjos, riu consigo mesma. Ela não acreditou, pois ela já estava velha, né? E ela falou: e meu Senhor, eu já sou idosa, ainda terei esse prazer? Sara não acreditou em nada do que o anjo estava dizendo a ela. Ela achava tudo muito improvável e impossível. Mas no versículo 14, o anjo afirma: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na verdade, depois de um ano, de forma maravilhosa e sobrenatural, Sara deu à luz a um filho, a qual deu o nome de Isaque. Portanto, queridos, nada é impossível para Deus. Deus é o Deus dos impossíveis, né? Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, onde nós não sabemos o que Deus quer com tudo isso, o que Deus pretende para a vida de cada um. Mas o que eu posso dizer é que apenas confie no Senhor, entregue tudo a Ele e descanse no Senhor. Que vocês tenham uma boa semana, um bom domingo, na presença do Senhor. E neste momento eu passo a palavra aos nossos cânticos. Vamos louvar a Deus? Boa noite, irmãos, na graça e na paz do Senhor. Como vocês passaram por esses dias? Espero que bem. Espero que estejam debaixo da graça do Senhor. Eu convido todos vocês para cantarmos mais uma vez cânticos de adoração ao nosso Deus e Senhor Jesus. Cante conosco. Bom estarmos aqui, louvando, exaltando, adorando ao Senhor.
exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia é mostrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Adoramos aquele que venceu, adoramos a Cristo que venceu.
a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que teu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nesta terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos aquele que venceu. Adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que teu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nesta terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos aquele que venceu. Adoramos a Cristo que venceu. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz, igreja. Espero que todos estejam bem, né? Vamos arrumar aqui para ficar mais ajeitado, né? Então, estamos no livro de Gálatas discorrendo, né? Ainda no capítulo 1. Então, seja bem-vindo a mais um domingo onde nós estamos expondo Gálatas. E é importante a gente entender por que Paulo estava assim, com uma abordagem diferente. Então, é interessante. Por que ele estava tanto nervoso? Por que ele abordagem tão diferente? É importante nós tentarmos entender o que Paulo diz, né? Olha, como que a gente chama atenção? Nas outras cartas ele era grato, gentil, feliz, alegre em escrever às pessoas. Nesta carta, Paulo ele é surpreso, como diz, nervoso, irado. Ele se sente admirado com o que está acontecendo. Algo está errado. Olha, não foi isso que eu preguei. Então ele está com um tom de exortação. Por que trouxe tantos sentimentos intensos em Paulo? Seus discípulos, as pessoas com qual ele pregou o evangelho, estavam desviando da mensagem verdadeira. Desviando do que Paulo tinha pregado. E em segundo plano, ele está irritado com os líderes. O que eles estão mudando, esses líderes religiosos estão ensinando uma outra mensagem. Ele chega a dizer que essas pessoas são amaldiçoadas. Então as pessoas diziam que para ser salvo precisava de algo mais. E não era somente Jesus. Aquelas pessoas precisavam de receber as regras do judaísmo. Eles tinham que se comportar como judeus, tinham que se comportar como judeus. E Paulo escreve uma carta e diz que esse é um outro evangelho, isso é uma mensagem falsa. E todos esses tipos de ensino devem ser repreendidos e considerados amaldiçoados. É claro que todo cristão precisa obedecer e agradar a Deus. Mas para que Deus nos ame e que a gente fique agradável a Deus, a gente tem que receber algumas regras, a gente tem que agir de maneira diferente. Então, é importante a gente entender quem eram os apóstolos. Paulo diz, olha, eu sou um apóstolo enviado por Deus. Os apóstolos eram enviados literalmente por Deus.
Eu até concordo que alguns aí estão dizendo que são apóstolos, mas enviado por Deus, comissionado por Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Então esses homens tinham autoridade para falar às pessoas, eles tinham as autoridades literalmente forte mesmo, a autoridade de exortar, de falar. E o que eles falavam era considerado palavra de Deus. Então, podemos acreditar, existe apóstolo nos dias de hoje? Se for no sentido da palavra, enviados, tal, pode até ser ter um azinho minúsculo, né? Mas apóstolo, ele teve que estar presente com Cristo. Ele teve que ter conhecido Cristo. Por isso que Paulo, quando ele defende o apostolado dele, ele fala assim, eu fui um abortivo, mas eu encontrei com Cristo. Foi depois da ressurreição de Cristo? Sim. Mas ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que coisa interessante. Todos quantos são contra o evangelho perseguem a Cristo. E ele foi enviado pelo próprio Jesus. O apóstolo Paulo, então, tinha toda a autoridade de escrever para aquela igreja, dizer, vocês estão errados, o evangelho que eu preguei para vocês não é esse. Afinal de contas, qual o evangelho que Paulo pregava? Olha o versículo 4. É muito interessante, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então quem somos? Somos pessoas incapazes, perdidas, que não temos condições de salvar nós mesmos. Nós odiamos a Deus, nós não queremos a autoridade de Deus, nós não queremos um Deus que coloca regras em nossas vidas. Esse é quem nós somos. Agora o Evangelho diz, o que Jesus fez? Jesus, pela graça, por amor a nós, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele nos justificou, ele pagou a nossa dívida. Deus aceitou o sacrifício de Jesus e agora somos reconciliados com Cristo pela graça, totalmente pela graça, simplesmente porque Ele nos ama, simplesmente porque Ele fez. Esse é o Evangelho e ponto final. Tudo é graça, do começo ao fim. Não tem nada que possamos fazer que Deus nos ame mais. Não tem nenhuma obra que possamos fazer que Deus vai nos amar menos. Nenhuma ação que Deus vai me admirar mais. Nenhuma ação que Deus vai me admirar menos. Jesus Cristo perdoou nossos pecados. E agora não precisamos fazer mais nada para ser salvos. Então por isso que Paulo diz que tudo é para a glória de Deus. Quando Cristo morreu na cruz foi para a glória de Deus. A nossa salvação é para a glória de Deus. Quando as pessoas dizem que há algo mais que nós precisamos fazer, precisa obedecer algumas regras, precisamos perseverar com suas próprias forças, precisamos guardar dia da semana, essas pessoas subvertem o Evangelho. Nós colocamos a glória sobre nós mesmos se agirmos assim. Eu acho que eu mereço ser amado, eu acho que Deus não vai me disciplinar por causa de uma coisa errada. Aí Paulo diz, qualquer pessoa que diga qualquer outra coisa que não seja o evangelho, até se for eu mesmo, se for um anjo enviado do céu, e que ele seja amaldiçoado. Paulo tinha total ciência. Até ele falou, quer dizer, mudei de ideia. Agora o evangelho é outro, todo mundo vai ser salvo, você vai fazer isso? Não. Isso é amaldiçoado. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Igrejas que dizem que você é salvo, porque se você foi salvo por Cristo, mas somado ao seu comportamento, você tem que lutar para que Deus te aceite, você tem que fazer algo mais para que Deus te aceite, para que Deus te admire. Nós temos que ter um comportamento a mais, uma roupa diferente para se vestir, um modo de cortar o cabelo. Gente, realmente, quanto mais conhecemos o Evangelho, mais realmente você quer ser parecido com Cristo. Mas quanto mais vou santificando, mais eu vou obedecendo, mais eu vou ficando parecido com Cristo. Agora, exigir padrões, implicitamente, se não for assim, você tem que mudar o seu comportamento. Esse é outro evangelho. Outros acreditam que se você para ir para o céu, para você ser salvo, você tem que ser uma boa pessoa. Gente, Jesus mesmo diz, não há um bom, não há um justo sequer.
Olha, eu já fiz tantas coisas de evangelismo. Eu já participei de evangelismo no cemitério, na Igreja Batista Independência e Vida. No dia de finados, a gente fazia um teatro ali e com uma turminha de pessoas, a igreja aferia pressão, outros doavam água para as pessoas. Mas quando você ia perguntar para a pessoa, o que te faz te aproximar de Deus, te levar ao céu? Ah, eu tenho que ser uma boa pessoa. Ah, eu tenho que parar o meu vício. Ah, eu tenho que fazer isso. Esse é outro evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse é um evangelho esquisito. Não há nada que eu possa fazer que Deus vai me amar mais. Não há nada que eu venha fazer que Deus vai me amar menos. Esse é um outro evangelho. É um evangelho que não é o evangelho de Cristo. É um evangelho totalmente deturpado. É um evangelho que, literalmente, eu posso dizer que é um evangelho... Não é o puro evangelho. E nós entendemos quando Paulo diz claramente, quando Paulo mostra, literalmente aqui, ó, assim como dissemos, e agora repito, se alguém prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, esse seja anátema. Então é pura graça, ponto final, do começo ao fim, é o evangelho. Não tem uma obra que eu possa fazer, que agora eu sou digno de salvação. Nesse momento de pandemia eu doei cesta básica. Nesse momento eu dei banho em pessoas, eu doei roupas. Isso não vai te deixar mais perto de Deus. O salvo faz isso por amor. Tudo é para a glória de Deus. Jesus morreu para a glória de Deus. Isso é interessante nós entendermos isso. Não podemos ensinar errado. Não podemos mudar o evangelho. Tem muitas igrejas aí, agora para você ser um crente perfeito, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Batizado pelo Espírito Santo é no dia da sua conversão. Não é uma coisa posterior. Não é o falar em línguas que você está mais próximo de Deus. Isso é errado. Não é você ser um determinista. É você dizer, Senhor, eu determino isso. Eu não aceito aquilo. Senhor, eu quero isso. Eu não aceito a doença na vida dessa pessoa. Gente, isso não é ser cristão. Ser cristão é assim como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Então, nós temos visto muitas comunidades pregando outro evangelho. Às vezes estão dizendo, olha, você é salvo pela sua entrega a Cristo. Então você tem que perseverar no que você acredita. Você tem que lutar para você cada dia mais ser melhor. Não somos nós que nos transformamos. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma. Não são comportamentos a mais adquiridos, treinados. Não é eu treinar as coisas. Mas quanto mais você conhece o Evangelho, mais você vai ter vontade de obedecer a Deus, conhecer a Deus, obedecer, andar junto com Cristo. Agora exigir que nós temos um comportamento diferente para mim achar que Deus vai me amar mais. Esse é outro evangelho. Olha, não podemos cair nisso. Não podemos entrar na mentira do mundo. Não tem como a gente acreditar nisso. Não tem como. Não existe nenhuma boa obra que é capaz de salvar nós mesmos. As pessoas que estão na igreja estão querendo se salvar a si próprio. Não somos nós que buscamos a salvação. É obra 100% de Deus. Muitos estão dizendo assim, Senhor, eu mereço a sua glória, eu mereço a sua honra, eu mereço o céu. Essa é outra mensagem. O que diz? Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. O verdadeiro cristão, ele não pode acreditar que ele tem que andar em regras diferenciadas,
como eu vou guardar o sábado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O verdadeiro evangelho, nós somos salvos pelo ato de Jesus na cruz do Calvário. Então, já que eu fui salvo, eu tenho o desejo de obedecer, de ser parecido com Jesus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é amável, porque Ele me amou quando eu ainda era pecador. O verdadeiro evangelho é esse, não é um outro evangelho. Atos dos Apóstolos e outros trechos deixam isso bem claro. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é na doutrina de novos apóstolos, de novos pastores, de novas igrejas. Eles perseveravam na doutrina bíblica e cresciam e cada vez mais conheciam a Bíblia. Não é de acordo com as nossas emoções, eu quero que as coisas sejam assim, eu acho que isso é assim. Isso os apóstolos não ensinaram. Nós temos que nos julgar se nosso evangelho é bíblico. Como que devemos nos comportar? Como devemos... Se tem alguma coisa difícil, vamos abrir nossa Bíblia, vamos ver o que ela diz para nós. O evangelho é aquele que diz que nós somos pecadores, que Jesus morreu numa cruz do Calvário e perdoou e pagou nossos pecados. Ele nos torna justos por meio da fé. E agora, por meio da fé, nós somos reconciliados com Deus. Tudo pela obra de Cristo, para a glória de Deus, não pelo que algo que nós fazemos, não pelo que nós merecemos. Eu não mereço essa salvação, eu não mereço esse perdão, mas pelo amor de Deus, pelo ato de Jesus, Ele me deu a oportunidade de reconciliar com Deus. E eu sei que não sou eu sei que eu não mereço, eu sei que nada que eu faça poderia fazer, mas esse é o verdadeiro evangelho que cuida de nós, que nos aproxima de Deus. Mas daqui a pouco o apóstolo Paulo vai mostrar outros apontamentos que Paulo faz desse evangelho. E nós vamos continuar ainda no capítulo 1, dos versos 11 a 24. Mas isso é para o próximo domingo. Tenha um excelente domingo, um maravilhoso dia, uma maravilhosa semana, certo? No nome de Jesus, que essa semana seja abençoada. Aproveitem esses dias de pandemia, cuide da alimentação, toma sol, procure aumentar a imunidade e leia bastante a Bíblia. Tenha momentos de diversões. Esse mês que termina hoje, né? Hashtag eu amo a minha família, foi maravilhoso. Não percamos o dia da família, seja no café da manhã, seja no almoço, seja à noite. Nossa, foi muito bom. As pessoas que nós oramos, as pessoas que oraram por nós, a gente vendo cada situação, foi maravilhoso. Não percamos isso. Vamos orar? Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, mesmo em tempos difíceis, onde tem um isolamento, nós estamos felizes. Nós estamos felizes mesmo com a tristeza de não estar na igreja nos reunindo. Mas por causa do ato que Jesus fez por nós, nos transformando como pessoas melhores, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em
sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Senhor, seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos.